Olá, eu sou a Micheline Souza, terapeuta ayurvédica, e hoje eu quero falar para vocês aqui sobre uma máxima. Quantas refeições eu devo fazer por dia? O que o Ayurveda fala sobre isso? Para isso, eu resolvi dar uma lida, e trazer para vocês a versão do Charaka Samhita, Na verdade, é um dos sutras, dos Samhitas, na verdade, na versão de Agnivesa. Então, olha o que diz aqui no capítulo 5 sobre a dietética quantitativa. Então, o que é a dietética quantitativa? Ela fala sobre a quantidade ideal de alimento que nós devemos consumir. Embasado em quê? Então, nós devemos ter 3 refeições por dia, 1, 2, 5, 6. Quantas refeições por dia nós devemos ter? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem quando se trata de alimentação ayurvédica. E o que o Charaka Samhita diz? O que este livro diz pra gente? Bem, primeiro eu quero colocar para vocês o seguinte. A fala que ele coloca pra gente é quantidade de alimentos e digestão. Existe no Ayurveda o Agni. O que é o Agni? O Agni é o fogo digestivo que mora no nosso estômago, e ele também tem o Agni do fígado e do duodeno. E esse Agni, ele transforma o alimento em energia, em ama, toxina, ou vida, ele vai gerar prana, ele vai gerar vitalidade, ele vai gerar o sangue, o plasma vai circular pelo nosso corpo com qualidade, carregando assim a nutrição para todos os nossos tecidos, certo? Então daí a gente vai pensar o seguinte, existe uma coisa que é o ciclo circadiano. As pessoas falam, nossa, mas então eu deveria comer só quando eu tenho fome? Depende. Muitas vezes, quando nós ficamos doentes, nós não temos fome. E nós não devemos comer porque significa que o nosso corpo está saturado de toxina, de ama, e ele não cabe alimento. Então, sabiamente, o nosso corpo recusa alimentos para dar tempo do nosso organismo digerir as toxinas, para que então haja espaço para se colocar um alimento saudável, adequado, certo? Se você parar para pensar, você entende que essa pessoa ela está no estado de doença, por isso ela não tem fome. Então ela tem que respeitar a condição do corpo dela e ingerir alimentos que sejam leves, opostos ao estado da doença, que seria pesado, denso, tóxico. Então ela tem que comer alimentos aquecidos, leves, em pequena quantidade e mais vezes ao dia, fracionado, ok? Para que ela tenha um restabelecimento da saúde. Mas se essa pessoa ela não tem fome, porque ela é um vata, uma pessoa que está sempre agitada, sempre esquecendo das horas das refeições, essa pessoa ela vai ter uma perda gradativa de tecidos ao longo da vida e ela não vai conseguir regenerar isso quando ela parar para refletir que ela tinha que ter comido nos horários adequados e ela não comeu por esquecimento. E na verdade ela argumentava que ela não tinha fome. Então a máxima do Ayurveda em dizer que a gente deve comer só quando tem fome, a gente deve dizer o seguinte: você deve comer quando já estiver digerido a última refeição. Porque aí significa que há estômago, há espaço nesse estômago para fazer uma nova quebra dos alimentos e então transformá-los em nutrição. Se você é uma pessoa que está sempre empachada, que está sempre cheia, entendeu? Você naturalmente não vai ter fome ou vai ter uma fome por ansiedade. Daí a gente diz que essa pessoa precisa de se esvaziar e muitas vezes ela deve comer fracionadamente para dar tempo dessa digestão acontecer, porque ela está com muita toxina, muito alimento parado e isso vai putrefando, porque vai ficando velho naquele organismo. Então essa pessoa também pode ter uma sensação de não ter fome,
mas porque ela está com muito alimento dentro dela parado, num estado tamásico. Então, também não é padrão dizer que só se deve comer quando tem fome, porque essa pessoa está também no estado de doença, ok? Daí vem o que o Ayurveda fala sobre a quantidade do alimento e a digestão. Charaka diz: a quantidade de alimento que, sem perturbar o equilíbrio dos doshas e dos dados do corpo, consegue ser digerida, assim como metabolizada em tempo apropriado, é considerada como adequada. Foi o que eu acabei de dizer. A relação entre a quantidade de alimentos e o poder de digestão e metabolismo necessita de alguma explicação. Então, o que o Charaka vem falar com essas falas? Ele diz pra gente que como podemos saber que a quantidade de alimentos fornecida é suficiente para um indivíduo em particular? Primeiro que cada organismo é um, então cada um tem um gasto calórico, tem uma rotina e um estilo de vida, daí ele vai ter uma demanda de quantidade de alimento individual. Só que a sabedoria é qual alimento ele come, a quantidade que ele serve para ele no prato, como ele mastiga rápido, ele põe fracionado na boca ou ele come grandes quantidades? Não sei se vocês sabem, mas às vezes a gente pede para que o paciente tome água homeopaticamente, devagar, em pequenas colheradas. Isso muda totalmente a forma como a água entra dentro do corpo, né? Então aqui Charaka vem falar sobre isso. Que se, por exemplo, um alimento ingerido à noite não perturba o equilíbrio dos doshas, assim como dos datos, e consegue ser digerido e metabolizado pela manhã, então esta pode ser a medida padrão de alimentos a serem ingeridos pela pessoa. Então, nem todo mundo deve ficar sem jantar. Algumas pessoas têm um gasto calórico e metabólico tão intenso durante o dia, devido ao seu fluxo de pensamento, às suas rotinas e tarefas, que ela demanda consumir algo à noite. E ela tem Agni, ela tem digestão para isso. Então, isso significa que essa pessoa poderia jantar. Agora, o que ela janta? Um hambúrguer, uma pizza, uma sopa de legumes, ou ela toma um chai com uma torrada ou uma pequena tapioca. O que ela come? Isso faz toda a diferença, porque a manutenção do Agni ela é feita com o tipo de alimento ideal, as especiarias que o acompanham e principalmente a quantidade adequada. Então, o que o Ayurveda diz é que a primeira refeição do dia, o café da manhã, deve ser farto e abundante. A outra refeição mais importante seria o almoço, deve ser menos farto, mas também muito importante. E assim a gente declina para chegar à noite e comer menos. O que o Ayurveda diz realmente quando ele fala comer só quando tem fome? Ele está falando do ciclo circadiano do dia. Naturalmente, nossas células acordam quando há luz. Então, quando tem luz, a gente tem uma movimentação metabólica das nossas células e inicia-se um gasto calórico. Então, o nosso corpo, pela manhã, pela entrada da luz, já manda um comando para o nosso organismo de movimento, de gasto energético. Naturalmente, vai haver uma necessidade de complementação dessa energia que foi gasta nas tarefas diárias, certo? A tendência é que durante o dia, à medida que o sol se apaga, também as nossas células se acalmam e começam a exigir menos do nosso metabolismo, porque elas se preparam para a noite, que é quando não temos luz e o nosso corpo entende que é hora de desligar, certo? Daí, falando no ciclo circadiano, diurno e noturno, entende-se que durante o dia necessitamos de mais alimento, porque temos mais atividade, mais metabolização de nutrientes e com isso é o certo de absorvermos, né, durante o dia o que é ingerido.
gasto calórico alto, necessidade de alimentação maior, ok? Desde que você tenha bom acne. Caiu o dia, essa demanda também cai. Então, a gente vê isso no ano. Naturalmente, no inverno, a gente deveria estar no estado mais calmo. E no verão, mais em movimento, pela quantidade de luz que rege as estações do ano, certo? Pensando dessa forma, quando o Ayurveda ou qualquer pessoa disser para você, você tem que comer quando você tem fome, você tem que respeitar uma fome real. O que ele está querendo dizer? Fome real é aquela fome que acontece quando você tem um acne equilibrado, quando você tem uma digestão adequada da última refeição, que pressupõe que tenha sido de alimentos de boa qualidade, com uma quantidade adequada de especiarias, que vão conceder esse alimento os sabores, né? Os raças, que seriam o amargo, o doce, o picante, o salgado e o doce, né? É isso mesmo. É. Então, a gente me confundi aí nos sabores, mas é isso, são 6 sabores. Ácido, picante, amargo, salgado, doce e adstringente, corrigindo. O que isso significa? Que cada sabor concede um peso ou uma leveza ao alimento, certo? Então, por exemplo, um alimento doce, para ser consumido num horário da noite, ele é pesado. Então, a gente deve consumir à noite algo mais leve, que tenha ar e éter. Então, seria um alimento mais amargo, certo? E isso vai facilitar a digestão. Então, aos poucos, as pessoas vão começar a entender o que é dito quando a gente fala para comer quando tem fome. E isso significa nada mais, nada menos do que comer depois que tiver sido feita a digestão da última refeição, considerando que você tem um bom acne. Espera-se que esse tempo seja de 3 horas, mas depende do seu gasto calórico, da sua demanda energética de atividade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma carga de trabalho, um peão de obra e que ele ainda faz academia e pega 2 ônibus para ir para casa, tem como pedir essa pessoa para fazer só 3 refeições por dia? Tem como julgar que essa pessoa está doente porque a rotina dela é essa? Também não. Se ele tem um bom acne, se ele goza de um bom estado de saúde, nada mais natural que ele tenha uma demanda de alimentação maior do que uma pessoa que trabalha sentado no escritório 8 horas por dia, que ele faz uma atividade física mais leve, que ele vai de carro para o trabalho, tem um gasto calórico pequeno, ele naturalmente não vai ter uma demanda de alimentação igual a do peão, certo? Então, o Charaka vem falar sobre isso, sobre a importância da dieta quantitativa e relacionar com a digestão. Então, aqui ele diz também, por natureza, os alimentos leves conduzem à boa saúde. Então, o que é um alimento leve? Vou dar um exemplo. A água fria, ela é pesada e fria. Então, ela naturalmente, ela vai conceder ao corpo esses mesmos atributos. Então, se você ferve a água, se você cozinha a água, você concede a ela os atributos de leve e penetrante e quente. Consequentemente, ela entra num corpo que está pesado, frio e transforma essa situação, trazendo os atributos da leveza, do aquecimento e da penetrância. Dessa forma, ela consegue fazer com que os nutrientes sejam melhor absorvidos pelo organismo e formar vida para o nosso corpo, sustentando o Ojas. Então, a escolha dos alimentos, a quantidade dos alimentos, ela depende da sua capacidade digestória, que vai reger
a sua refeição anterior, capacitando o seu organismo para receber a próxima refeição. Algumas pessoas dão conta de ficar com menos refeição do que outras. Isso só é certo ou errado se nós avaliarmos o contexto de saúde dessa criatura. Se ela está com um bom acne, uma boa capacidade digestória e precisa de 5 refeições por dia, não tem nada de errado. Agora, se ela está com acne ruim, se ela está com um metabolismo inadequado e ela está comendo uma única refeição por dia e achando que está fazendo jejum e está se gabando, não, ela não está. Porque as células dela vão pegar essa única refeição, estocar em forma de ama e não vão dar para ela saúde. A sabedoria do Ayurveda é isso, entender que todas as falas que a gente pega nos Samhitas, elas precisam de ser colocadas dentro do contexto adequado e ser avaliada para dizer se ela é para aquela pessoa ou não, tá bom? Queria deixar aí essa dica, que quando a gente entende sobre o ciclo circadiano do universo, das estações, do dia, do nosso próprio corpo, a gente vai fazer com que o alimento seja melhor orquestrado por nós e a nossa ingesta vai ser realmente dentro da necessidade do nosso organismo, nem para mais e nem para menos. E lembrando, sempre que a gente for se alimentar, a gente precisa de deixar um espaço no estômago para que o Agni circule entre os alimentos e consiga trazer essa penetrância do fogo para terminar de fazer o processamento e então transformá-los nas vitaminas A, B, B12, K, ferro, cálcio, zinco, magnésio, que são as substâncias que se tornam químicas uma vez que entram os alimentos para o nosso organismo e elas caminham na nossa corrente sanguínea, suprindo a necessidade dos tecidos. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, que essa orientação seja proveitosa e que a partir de hoje você coma quando sentir fome, mas entendendo se o seu acne está bom ou está ruim. E se você está cheio, empachado, realmente você precisa esvaziar para colocar algo de qualidade, tá bom? Assim como se você está vazio, sem nada, sem conseguir ficar em pé, não adianta pôr muito alimento sem qualidade, porque você vai estar colocando para dentro ama, toxina. Então a escolha do que comer, como comer, as especiarias que vão agregar, sempre vai direcionar melhor a sua saúde. Gratidão, espero que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Siga as nossas páginas no YouTube, Micheline Souza, no Instagram, Micheline Ayurveda e Micheline Surya Ayurveda. Compartilhe e dê o seu like. Obrigada!